Vimos então o livro de Jó, vimos o livro dos Salmos e vimos o livro dos Provérbios. Esse livro dos Provérbios são os adágios, as máximas, as frases curtas, porque os orientais são mestres em sabedoria. E o sábio, ele só é sábio se ele conseguir colocar toda a sabedoria em poucas palavras. Aí ele é considerado um sábio. No mundo dos sábios, se tem uma pessoa que eles recriminam, é o falador. Parlapatão é o nome da palavra. Ó. O que é? Parlapatão. Parlapatão. Quem que é o parlapatão? É o falador. Se uma pessoa precisa explicar demais aquilo que ela está tentando dizer, ela não é um sábio. Porque você vai cair no problema da redundância. Aqui, ó, redundância é ficar girando em torno das mesmas palavras. Aí você vai para o livro dos Provérbios, eles usam um estilo chamado halak. Está no hebraico. O que é o halak? Halak é a frase curta. O sábio não fala muito. Por isso que os amigos de Jó, eles chegam e ficam 7 dias em silêncio. Jó é o primeiro a quebrar o silêncio. Ele fala e dá a impressão que ele está falando sem parar. Mas dá para você ler o que o Jó está falando, dá para você ler em 2 ou 3 minutos. Dá a impressão que ele está falando demais, mas em 3 minutos você lê o que ele está falando ali. E cada fala dos amigos de Jó dura em torno de 2 ou 3 minutos também. Não são falas muito extensas. E eles falam em versos. Está todo cheio de sabedoria. É o método haláquico. Fala-se pouco e com pouco fala-se muito. É como o sermão da montanha de Jesus. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Ponto. Acabou. Não explica o que é manso, não explica o que é herdar a terra, não explica nada. Jesus só fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Acabou. Essa parte do sermão da montanha é poética. Essa parte ela é poética. Jesus está falando em versos. Em versos. Depois você vai ter uma parte que ele fala em prosa. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem. Aí ele está falando em prosa, contando uma parábola. Já mudou. Ainda assim, Jesus ele é haláquico. Ou seja, Jesus ele usa provérbios. Ele usa frases curtas. Ele usa frases de sabedoria. E nessas frases de sabedoria está escondido aí os mistérios do reino de Deus. O livro de Provérbios é assim. Você vai ter ali em torno de 800 provérbios, mais ou menos, ali no livro de Provérbios. Esses 800 provérbios, cada um deles é uma sentença. Cabe a você, que é o estudante, se especializar. Como que você se especializa no livro de Provérbios? Com toda a paciência, porque se tem uma marca do sábio é a paciência. Por isso ele já é ancião, já é vivido, não está com pressa, soltou uma frase, você é sábio, entende, você não é sábio, você está de fora. O livro ele é hermético, fechado. Não gosto de ler o livro de Provérbios, porque não foi escrito para você. Aí é uma maneira dele dizer, não é para você porque você não é sábio. Se você fosse sábio, você gostaria de ler o livro de Provérbios e faria dele o seu livro de cabeceira. Porque é para que os simples alcancem entendimento. Boa leitura de Provérbios. Ó, divirtam-se. Vamos para o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes nós atribuímos a sua autoria a Salomão. Quem é que atribui a autoria do livro de Eclesiastes a Salomão? A tradição. Vocês vão ver então que a tradição ela é fortíssima. Se você sair da tradição, você vai para a crítica textual. A crítica textual ela é uma crítica liberal. O que é uma crítica liberal? Feito. O que é a crítica? O que é a teologia liberal?
teologia liberal é aquela que fala: a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Crítica teológica. Com a crítica teológica você vai ter a crítica textual. A crítica textual vai dizer que o texto não é inspirado por Deus, que o texto ele é uma formulação humana, e que a Bíblia ela não foi escrita do jeito que nós romanticamente acreditamos, que a Bíblia ela foi escrita em partes, e depois veio alguém e ajuntou os textos. Só isso. No final você vai estar com um livro humanamente inspirado, humanamente compilado, humanamente colecionado, humanamente feito, e que você romanticamente pensa que é a palavra de Deus. Isso diz a crítica textual. A tradição diz não. A tradição diz: foi Deus quem inspirou os homens para escrever a Bíblia. E de acordo com a tradição, o autor do Eclesiastes foi Salomão. Salomão, na sua velhice, ainda afastado da fé que Moisés tinha, foi corrompido seu coração pelas suas mulheres. É um livro de um homem moribundo, mas um homem que está escrevendo pela inspiração de Deus. Pela inspiração, ele está colocando a amargura que ele tem no espírito, ele está colocando no livro de Eclesiastes. A base principal do livro de Eclesiastes é a experiência de vida que Salomão teve, que foi uma experiência de experimentar todas as coisas e não encontrar a felicidade com tudo que ele passou. Ele não encontrou a felicidade. No final ele vai dizer o seguinte: olha, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que chegue o meu tempo, antes que você chegue aonde eu cheguei aqui. E o final de todas as coisas é: teme ao Senhor, porque Ele trará a juízo todas as coisas. Agora, no livro de Eclesiastes não existe a noção de alma. Em que sentido? Paraíso, céu ou inferno de fogo. No livro de Eclesiastes, a noção é que o inferno, Sheol, ele é a sepultura. Aqui não existe a revelação progressiva de que a alma sobrevive após a morte. É verdade que ele fala que o espírito volta a Deus que o deu e volte ao pó como era, à terra como era. Só que ele não tem a noção de que o espírito ele é consciente, irmãos. Ele só está dizendo que o fôlego de vida volta para a eternidade, só isso. Fôlego de vida. O espírito volta inconsciente, só volta para Deus. Não é a noção cristã que nós temos, pela revelação progressiva, de que o espírito ele desencarna e ele vai para o paraíso ou ele vai para o Hades. Isso só vem lá em Isaías. Salomão está aqui, 900 a.C. Isaías está em 700. Ainda vai demorar mais 200 anos para Deus revelar isto através da Bíblia. Por isso ele vai dizendo: quem é que nos dá garantia de que o fôlego do homem sobe para Deus? No mesmo livro. E o fôlego do animal desce para a terra. Da mesma maneira como padece o animal, padece o... E qual é a vantagem que o homem tem? É se ele viver bem. Essa é a vantagem do livro de Eclesiastes. Quando ele fala, o final de todas as coisas é teme a Deus, porque ele trará a juízo todas as coisas, ele está dizendo que Deus julga o homem em vida. É nesse período aqui que Deus julga o homem. Essa é a noção teológica do livro de Eclesiastes. Por isso, quando os irmãos forem fundamentar doutrina, você vai se tornar pregador, pregadora, líder, professor, você vai fundamentar uma doutrina, não fundamente a tua doutrina no Antigo Testamento e especificamente não fundamenta a tua doutrina no livro de Eclesiastes. Porque você vai estar com uma teologia que ela precisa de uma revisão cristã. Ela precisa do Novo Testamento. As testemunhas de Jeová não fizeram isso. Por não fazerem isso, pegam o livro de Eclesiastes, fazem a interpretação aqui, do Sheol como sendo sepultura, e acreditem na aniquilação da alma, aniquilacionismo. A alma deixa de existir na hora da morte, porque eles fazem essa interpretação correta do livro de Eclesiastes, mas aplicando sem a teologia do Novo Testamento.
A hermenêutica deles é correta, mas a doutrina errada. No começo dessa aula eu falei para vocês que a gente tem esse problema com o Antigo Testamento. A gente vai fazer uma hermenêutica errada com a doutrina correta. Eles fazem uma hermenêutica correta com a doutrina errada, porque não tem a noção da teologia do Novo Testamento. Como é que eles interpretam então o rico lá no Hades? Como é que eles vão? Só parábola. Eles dizem claramente, só foi uma parábola, não é literal. Não é literal. Jesus contou uma história para ilustrar uma lição moral. Só isso. O fundamental é a doutrina deles, né? A doutrina deles. Porque ali está demonstrando claramente o sentimento do rico. Ó, eu estou aqui, agonizando, manda que ele molhe aí pelo menos o dedo, coloca a minha língua porque eu estou em tormento. Exato. O sentimento, né? A alma, né? Sentimento. A gente entende isso. Passou. Inclusive no Antigo Testamento, não diferenciava muito a alma e o espírito, não tinha como, né? Exato. Uma coisa só, Bem né? lembrado. Ele é sinônimo. Que foi... É sinônimo. Para eles, alma, que é o nefesh, e espírito, que é o ruá, são sinônimos. Eles usam essas duas palavras aí dependendo do contexto. Dependendo do contexto. Alma e espírito. Aí quando você vem para o Novo Testamento, que você tem o grego, é que você vai entender a diferença entre alma e espírito e a divisão, etc. Quem vai e fazer tal. a divisão? A palavra, né? Quem faz a divisão é só a palavra. Só a palavra pode dividir alma e espírito. Vocês percebem a importância de fazer o curso inteiro de teologia? Não fazer parcialmente? Se você fazer o curso parcialmente ou à distância, como a gente costuma, algumas questões vão se levantando que fica uma lacuna. Quando a gente está participando do curso e faz ele na íntegra, inteiro, vai se levantar dúvida. Mas a gente pode tirar a dúvida. E se o curso ele for íntegro, ele for assistido por alguém que passou pelo curso, por essa labuta toda aí, vai melhorar mais o entendimento. Eu acredito assim. O tempo que a gente está fazendo aqui hoje, estamos na primeira matéria, a gente tem uma caminhada pela frente. Faça o curso por inteiro para que a tua teologia seja sadia. Vamos ter noções de ética, de homilética, hermenêutica, teologia do Novo Testamento, angelologia. Esse curso inteiro vai dar para você ter uma teologia sadia, para você andar os próximos 40 anos de fé, tranquilamente. Embora que seja andado 40, né? Eles também, você está falando dessa dificuldade do Antigo Testamento. Por isso que, então, até os escritores hebreus ele fala que a antiga é sombra do que havia de vir. O antigo é a sombra do que havia de vir. É o novo, que aí vai esclarecer muito mais as coisas. Exato. Não quer admitir, né, mano? Não quer admitir. Tá, tudo bem, passa por cima. Só eu sei a data. Último livro. Livro de Cantares de Salomão. A gente chama de Cantares de Salomão ou Cânticos de Salomão. E a tradição católica chama de Cântico dos Cânticos, o melhor de todos os cânticos. Primeiro, ele é um poema. Ele é um poema para ser representado no teatro, porque nas cortes da antiguidade, principalmente na corte de Salomão, havia teatralização. Essa teatralização, esse teatro, ele era representado cantando. Por isso é chamado de Cântico dos Cânticos. É uma ópera, como se fosse uma ópera. Isso que eles estão fazendo aí agora Dos 10 mandamentos. 10 mandamentos cantado. Isso. Ou como a gente faz quando a gente faz a cantata. Por exemplo, cantata de Páscoa, cantata de Natal. Aí está Salomão no seu palácio. E ele escreve uma peça que ele quer representado no palácio dele. Ele escreve. Ele idealiza uma mulher e ele idealiza um homem. Esse homem é ele. E a mulher é a Sulamita. Essa Sulamita, de acordo com a tradição, ela foi o único amor de Salomão das 1000 mulheres que ele tinha. Sabem que ele tinha um harém. E nesse harém, as princesas com que ele casou, você vai fazendo uma conta de que um ano tem 365 dias. Ele ficando com uma mulher por dia, só depois de 4 anos é que ele ia ficar com a mesma mulher de novo. O que não acontecia. Portanto, havia princesas que nunca se deitaram com Salomão. Ficaram na sua virgindade. Só fazia parte do harém. Essa é uma reclamação que muitas das mulheres dos haréns, elas têm na história. De que elas só tinham contrato de casamento, mas não a consumação. E quem tomava conta dessas mulheres aí eram os homens castrados, os eunucos. Homens castrados. Já para evitar
é que o camarada pegasse a mulher do rei. Seria a primeira e a última vez. Ou seja, noção de ingenuidade no Antigo Testamento nenhuma, tá, irmão? Não tem nenhuma ingenuidade lá, nada. Todo mundo ali veacão. Muito sábio. A gente pode dizer então que a quantidade do harém ela tinha uma conotação de status. Status. Porque era aliança. Alianças, né? Que eram feitas ali, a aliança era selada com casamento só para relações políticas e econômicas, mas não para relações afetivas. Afetiva seria essa sulamita. Aí essa sulamita quem seria? Provavelmente, né, não provavelmente, de acordo com a tradição, essa sulamita ela é a rainha de Sabá. Essa rainha de Sabá, aquela mulher que era uma princesa, que é chamada de rainha, que veio lá da África para ouvir a sabedoria de Salomão e por quem ele se encantou, se apaixonou, se enamorou. Em homenagem a ela, ele fez este poema. Aí você vai ver que o poema ele é assim: ela procurando ele e ele a procurando. Aí quando ela vai encontrá-la, aí ele desaparece. Ele vai. Depois, quando ela está quase encontrando, ela apanha na cidade. Os guardas batem nela. As moças da cidade a rechaçam por causa que ela é morena, ela é negra. Portanto, ela está sendo rejeitada. Tem um preconceito desde o tempo lá de Moisés, que tinha um preconceito lá com a cor negra. Essa mulher ela também sofre o preconceito que ela é negra, apesar que a cor do oriental é uma cor escura. Mas está mostrando aí um preconceito. Por quê? Porque havia uma maldição que Noé lançou sobre os negros, cuxitas. E essa maldição está sendo mantida na tradição bíblica. Ele pega então essa mulher negra, faz um poema para ela. Essa peça é representada nos palácios de Salomão. Os artistas cantam a história. É uma história que ela é contada, mas tem um mistério. Assim como o livro de Eclesiastes tem um mistério, que ele é um livro pessimista, mas inspirado. Esse também é um romance erótico, mas ele é inspirado. Só que não é um erotismo profano do jeito que a gente vê aí na pornografia. Não é pornografia, mas existe erotismo. Há inclusive na descrição do corpo da mulher. É o amor que vem da parte de Deus para o homem, que é cabível em qualquer lugar. Né? O amor natural do homem com a mulher. Nada demais. Faz uma descrição do corpo da sulamita, dos dentes, do rosto dela, e não tem nenhum pudor. Só que a gente, logicamente, na igreja, nós somos podados com esses textos, né? Por causa que a malícia já... Tem alguém até que fala que não se deve nem pregar nesse livro, né, pastor? Você que for pregar no livro de Cantares, escolha uma versão que te ajude, tá bem? Se você escolher a versão que não te ajuda, se você não souber fazer a leitura, o pessoal vai começar a rir, você não vai conseguir até o fim. Evangelho segundo escreveu Lucas, segundo escreveu Marcos. Mas dá. Quem consegue pregar no livro de Cantares tem uma pregação evangélica abençoada. É um livro misterioso, irmãos. É um livro misterioso. Se você conseguir montar uma pregação naquele livro, porque ele vai ter, para o judeu ele tem o seguinte sentido: Salomão representa Deus, a sulamita representa Israel, e existe aí uma busca de Deus por a sua predileta que não é aceita pelas israelitas. Portanto, essas israelitas aí, elas não aceitam esse amor de Deus por Jerusalém, porque Jerusalém, entre todas as cidades de Israel, é a predileta. Este é o sentido judaico. Para nós cristãos, o sentido é Cristo e a igreja. Mas você tem que ter uma graça muito grande para pegar esse livro e pregar na igreja. Tem que entender algumas passagens mais simples. Passagem mais simples, sim. Aquelas que são muito complicadas, nunca. É um livro pequeno e difícil de ser pregado. Você vai ter meia hora, 40 minutos ali para você pregar. Você tem que pegar aquela parte que ele procura ela, que não encontra, não desperte até o meu amado, até que ele queira, né? Onde anda o meu amado? Entre as macieiras, como o lírio no meio dos vales, assim é o meu amado, coisas assim. Essas passagens há. É igual o livro de Ezequiel que a gente vai ver na outra semana. Tem passagem do livro de Ezequiel que você não pode ler na igreja, não pode ler, porque faz a descrição do corpo do homem
e uma descrição pesadíssima para se ler na igreja. Não é o livro todo.